Boa noite, graça e paz de Jesus para você. Espero que esteja tudo bem aí com você. Nós vamos para hoje, na nossa roda de conversa, nós estamos estudando o livro Talmidim, o passo a passo com Jesus, e nós, nessa caminhada de discipulado com Jesus, aprendendo do Evangelho, aprendendo de Jesus, Ele é o próprio Evangelho, e nós queremos beber dessa fonte. E nós estamos estudando sobre o Sermão do Monte. Hoje nós vamos falar no Mateus capítulo 5, no verso 5, que é o texto que diz: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. E o que nós queremos falar nesta noite é sobre vencendo o mal com o bem. Uma outra proposta também é não tendo nada, mas possuindo tudo. Queridos, quando nós falamos de mansidão, nós pensamos numa pessoa fraca, pensamos numa pessoa tola, pensamos numa pessoa vulnerável. A nossa cultura nos dá essa impressão, nos leva a pensar dessa forma. Nossa cultura enfatiza que, ou justifica, uma pessoa é ruim, é danosa, e geralmente a justificativa é: mas ela sofreu muito, ela sofreu danos, ela sofreu, pessoas ruins fizeram maldades com ela, então ela é malvada porque ela recebeu maldade, ela é ruim porque ela recebeu ruindade. Então, na nossa cultura, essa palavra mansidão, ela sugere fraqueza, sugere fragilidade, sugere tolice, sugere ingenuidade, sugere covardia, sugere que a pessoa não tem coragem de revidar, não tem coragem de dar o troco. Há uma história que alguém, quando contando, sobre mansidão, disse sobre um domador de cavalo. Aí a pessoa diz que o domador de cavalo disse o seguinte: o que é ser manso, Ou o que se faz para amansar um cavalo? Então ele diz que quando um domador ele prepara o cavalo para ele ser montado, para ele ser domado, o domador ele deve amarrar ali o cavalo, amarrar as fivelas da cinta, com cuidado, deixar a sela no jeito. Depois de tudo feito, depois de tudo preparado, ele se afasta com todo jeito, com todo cuidado, e aí eles vêm e dá um chute na barriga do cavalo. Aí os defensores dos animais podem falar: puxa, mas que grotesco. Ou alguém mais sensível pode falar: que ato brusco. Mas a questão é que há uma explicação por que o domador de cavalo faz isso. E a explicação é o seguinte: é que quando o cavalo ele é selado, o domador coloca a sela nele, o cavalo enche os seus pulmões de ar e ele mantém aquela posição do pulmão cheio de ar até que alguém monte nele. E aí quando alguém monta nele, então ele solta o ar
a sela fica frouxa e a pessoa cai. Então, quando ele faz isso, ele chuta a barriga do cavalo, o cavalo esvazia os seus pulmões, então ele vai lá e aperta a sela e deixa a sela deixa com o aperto, né, correto, para que o cavalo então não tenha essa astúcia de derrubar ele da sela. Querido, esse costume dos domadores de cavalo, ele chama atenção, ele é muito interessante, é muito importante. E é bom nós notarmos isso. Por quê? Primeiro, porque o cavalo é forte. O cavalo, ele é selvagem. O cavalo, ele é ousado. O cavalo, ele é impetuoso. E um cavalo não é covarde. Pelo contrário, o cavalo é esperto. O cavalo, ele se recusa a deixar alguém montar nele. E uma vez domado, uma vez que o domador consegue ali montar nele, consegue colocar sela, consegue cavalgar sem ser derrubado, o cavalo continua sendo cavalo. Ele não perde a força, ele não perde o seu ímpeto, ele não perde a sua esperteza. A diferença é que agora que ele está domado, que ele continua forte, impetuoso, corajoso, agora toda essa força, tudo isso, toda essa impetuosidade, ela está canalizada, ela está focada agora de uma maneira produtiva, de uma maneira útil, de uma maneira que o seu dono, aquele que está conduzindo ele ali, conduz para um fim objetivo. Jesus disse: os mansos que herdarão a terra. Não são pessoas fracas, não são pessoas frágeis, não são pessoas tolas, não são pessoas ingênuas, não são pessoas covardes. Os mansos que herdarão a terra são pessoas que têm força, são pessoas que têm vigor, são pessoas que têm coragem, são pessoas que têm discernimento, são pessoas que têm sabedoria, mas são pessoas que escolheram, pessoas que decidiram, tomaram a decisão de não ferir. Os mansos que herdarão a terra são pessoas que tomaram a decisão de não agir ou não reagir de maneira violenta. São pessoas que decidiram tomar a decisão de não enfrentar o mal com o mal. Os mansos que herdarão a terra são pessoas que não são tapadas. São pessoas que olham as coisas e elas veem as maldades que fazem, elas percebem, elas sentem, elas sofrem, só que essas pessoas escolheram sofrer o mal e decidiram que a maldade sofrida não vão torná-las pessoas malvadas. Querido, aqueles que Jesus diz que são os mansos que herdarão a terra, essas pessoas entenderam que o pior que se pode fazer quando são agredidos, os mansos sabem que quando eles são agredidos, quando eles são oprimidos, quando são injustiçados, a pior coisa que um manso pode fazer é agredir,
oprimir ou retribuir com agressão, com injustiça, com violência a agressão, o dano, a maldade que eles sofreram. Ou seja, o que Jesus está nos ensinando, o que Jesus está propondo, é que nós sejamos mansos. E manso, o manso é aquele que tem a capacidade de sofrer o mal e permanecer sem tornar-se malvado. Mansidão é a capacidade de sofrer o mal sem se tornar malvado. O mundo é injusto. O mundo é ingrato. As pessoas que estão aí no mundo são ingratas. Nós sofremos, recebemos, percebemos ingratidão, malvadeza. Estamos em risco o tempo todo. Querido, de repente hoje você está aí sofrendo mal, sofrendo a injustiça. O que Jesus está dizendo para você é: não abandone a sua posição de seguidor de Jesus. De maneira nenhuma. Cristo nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Então nós não podemos e não devemos sair da luz. Nós não podemos e não devemos usar as armas das trevas para lutarmos. Lembre-se sempre. Jesus fez uma promessa para cada um de nós, que nos mantermos mansos, para cada um de nós que desenvolvermos essa capacidade de sofrermos a maldade sem nos tornarmos malvados. A promessa é: nós receberemos a terra por herança. Querido, muitas vezes nós achamos que para exercer domínio, para exercer poder, para governarmos, nós precisamos ser malvados, precisamos ser durões, precisamos fazer ajustes, conchavos. E Jesus está dizendo não, absolutamente não. Jesus está dizendo: olha, para herdar a terra, para ter a terra como herança, é preciso que sejamos mansos. Para governar, para liderar, para conduzir pessoas, para conquistar pessoas, precisamos ter um coração bondoso, generoso, compassivo e manso. Por isso, querido, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está sofrendo, eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei
quantas tristezas você está passando. Mas eu quero dizer para você aquilo que Jesus está dizendo. Não permita, de forma alguma, que o mal transforme você numa pessoa malvada. Ao invés disso, vença o mal. Lute contra o mal, mas vença o mal com o bem. A palavra de Deus nos garante isso. Salmo 37 diz: os humildes herdarão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. No verso 22 do Salmo 37 diz: aqueles que o Senhor abençoa, estes receberão a terra por herança. E ainda no mesmo Salmo, Salmo 37, verso 34, diz: espere no Senhor e siga a vontade do Senhor, e o Senhor exaltará você, dando a você a terra por herança. Querido, por mais desconfortável que seja, ainda que não nos sintamos bem com essa ideia da humildade, ainda que digam para nós que humildade, mansidão é fraqueza, queridos, entenda que é graça de Deus. E é por causa das misericórdias de Deus e das bênçãos de Deus sobre nós é que somente os mansos, os humildes, os sensíveis, os pacientes é que conseguem perceber a maravilhosa graça de Jesus. E em percebendo isso, haverão de herdar a terra. Você nota, querido, que esse princípio está para nós hoje. Está aqui, está agora. Nós vivemos e reinamos com Cristo nesse mundo caído, caótico. É assim que nós estamos. Queridos, e no dia em que Deus, em Cristo, regenerar todas as coisas, no dia em que haverá novos céus, nova terra, nós haveremos de herdar a terra. Esse é o caminho de Jesus. O caminho de Jesus, ele é diferente de todos os caminhos. O caminho de Jesus é diferente do caminho do mundo. E todo seguidor de Jesus, todo cristão, ele pode dizer como o apóstolo Paulo, que embora não tenha nada, é possuidor de tudo, para a honra e para a glória de Deus.
Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que a palavra de Cristo habite ricamente nos nossos corações e que Jesus nos ajude, nos capacite a sermos humildes, para sermos possuidores, herdeiros da terra. Que Deus nos abençoe. Tenha uma boa noite, em nome de Jesus.